Viva o povo da Marinha Grande! Este povo que se levantou no 18 de janeiro e que, mesmo que não tenha vencido, mesmo alvo das vagas mais brutais de repressão, nunca deixou de lutar, inscrevendo, como já aqui foi lembrando, na história da luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores, algumas das mais belas e heroicas páginas. E é por isso que, através de cada um de vós que aqui estão, camaradas e amigos, saúdo o povo da Marinha Grande, o seu glorioso passado, a sua luta presente e o seu contributo para um futuro de paz, de progresso, de desenvolvimento. Saúdo também os nossos companheiros do Partido Ecologista Os Verdes e da Intervenção Democrática e cada um dos independentes, são muitos, homens e mulheres sem partido, que connosco fazem este caminho de luta para fazer Portugal avançar e não para andar para trás. Uma saudação especial também à Catarina Moura, ao Manuel Pires da Rocha e ao Luís Pedro Madeira, que nos ajudaram aqui a abrilhantar hoje a festa e que bem que o fizeram, aliás, como é seu costume. Permitam-me também que aqui deixe uma palavra para os que aqui não estão. Para aqueles que, neste preciso momento em que aqui estamos, por todo o país, a esta mesma hora, estão a fixar os últimos pendões, a colar os últimos cartazes, a dinamizar sessões de esclarecimento. Todos aqueles que, ao longo destes dias, distribuíram documentos, falaram com centenas de milhares de pessoas para levar mais longe o trabalho e o projeto da CDU. Com toda a confiança. Foi com todos estes homens e mulheres que realizámos e vamos realizar ainda centenas de iniciativas de norte a sul do país, centenas de milhares de contactos com jovens, trabalhadores, com homens, mulheres, com todos, e que assim, através deste trabalho que corre de norte a sul do país, se constrói aquele que vai ser o reforço da CDU no próximo domingo. Quando tantos nos perguntam como é que se combate a abstenção, nós dizemos, façam como nós. Falem com as pessoas, escutem os seus problemas, escutem as suas aspirações e os seus desejos. Digam a cada um o que está em causa nestas eleições e, particularmente, prestem contas sobre aquilo que fizeram nos últimos anos. Mas, sobretudo, esta é uma proximidade que há que cultivar não é apenas nas campanhas eleitorais. Pela nossa parte, fazemo-lo permanentemente, todos os dias, ao longo do exercício dos nossos mandatos. Pela nossa parte, corremos o país de les a les para apresentar um trabalho que não tem qualquer paralelo no Parlamento Europeu e que não teme comparações, pelo contrário, deseja que se façam essas comparações. Uma intervenção que se colocou sempre ao lado dos trabalhadores, dos micro, pequenos e médios empresários, dos agricultores e dos pescadores, ao lado dos direitos das mulheres, da defesa do ambiente, da independência e soberania nacionais. Quando, em 2017, o povo da Marinha Grande e o país viram horrorizados arder a maior mata pública de Portugal, essa joia da coroa que era a Mata do Rei, lá estivemos, no Parlamento Europeu, a defender apoios extraordinários para o nosso país. Lá estivemos a questionar a Comissão Europeia sobre as medidas de apoio às corporações de bombeiros e ao tecido empresarial afetado. Mas já lá tínhamos estado antes,
na denúncia da primeira medida que tomou a então ministra Assunção Cristas, que foi retirar 150 milhões de euros do Proder para a floresta que tanta falta faziam e fizeram. Só mesmo por muita falta de vergonha é que se pode ouvir hoje os candidatos do PSD e do CDS reclamar contra as taxas de execução do PDR 2020. Combatemos uma política agrícola que promoveu as monoculturas, política decidida ao nível da União Europeia, a famosa PAC, que canalizou os apoios para o grande agronegócio e destruiu mais de 400 mil explorações agrícolas, sobretudo pequenas e médias explorações e de agricultura familiar. Política agrícola comum que deixou mais de 700 mil hectares de superfície agrícola útil como pasto para as chamas dos incêndios. Fomos nós a denunciar o esvaziamento do Ministério da Cultura e o fim do Corpo de Guardas Florestais, a redução até um mínimo impraticável dos trabalhadores do Pinhal de Leiria, a mando da União Europeia que abomina as estruturas públicas de apoio à agricultura. Assim como fomos nós que denunciámos e mobilizámos as populações contra o encerramento dos serviços públicos no mundo rural, que levaram centenas de milhares de pessoas a abandonar as suas terras, provocando o despovoamento com as dramáticas consequências que hoje se conhecem. Fomos e somos nós que defendemos o apoio à pequena e média agricultura, à nossa floresta, à floresta autóctone, com garantia de rendimentos justos para os agricultores e produtores florestais, como uma medida essencial para o desenvolvimento do mundo rural. Fomos e somos nós que defendemos medidas consequentes no domínio do combate e da adaptação às alterações climáticas. Todos agora falam de alterações climáticas em tempo de campanha eleitoral. É tempo de deixar os slogans e ir às propostas concretas, como fez a CDU, com a proposta de alargamento da diretiva das emissões industriais, acabando com as emissões que hoje estão no mercado do carbono. Se querem diminuir as emissões de gases poluentes, não aproveitem essas emissões para fazer negócio com elas, incluam-nas na legislação que determina a redução dessas emissões. E fomos, sim, a voz dos interesses nacionais no Parlamento Europeu, a voz da floresta, propondo mais investimento, propondo programas específicos de combate a pragas, como o nemátodo do pinheiro e outras, propondo medidas que assegurem o rendimento digno aos produtores florestais, propondo uma abordagem comunitária à prevenção de catástrofes, que mobilize recursos da União Europeia também para o ordenamento florestal. E é esta voz que precisamos de reforçar, até porque, temo-lo dito, para defender os interesses de Bruxelas em Portugal, já lá temos os deputados do PS, do PSD e do CDS. Bem podem agora vir PS, o PSD e o CDS a tirarem culpas uns sobre os outros sobre as dificuldades com que se debate a nossa floresta. A verdade é que todos têm culpa no cartório, seja por aquilo que fizeram cá, seja por aquilo que fizeram lá no Parlamento Europeu, seja também e sobretudo por aquilo que não fizeram cá e por aquilo que não fizeram no Parlamento Europeu, nomeadamente apoiando muitas das propostas e iniciativas tomadas pelos deputados da CDU. E aquilo que aqui dizemos em relação à floresta, podíamos dizer em relação a outras áreas, como, por exemplo, os transportes, como, por exemplo, em relação à ferrovia. Quem foram os governos que desinvestiram na linha do Oeste? Governos do PS, do PSD e do CDS. Quem foram os que decidiram diminuir os horários até que eles quase praticamente não servissem os interesses e as necessidades das populações? PS,
PSD e CDS. Quem acerrou as estações e apiadeiros, retirando serviços às populações? PS, PSD e CDS. Quem desaproveitou os fundos estruturais que os deputados da CDU demonstraram com a sua iniciativa, questionando a Comissão Europeia, que existiam e existem para investir na modernização da linha do Oeste? Os deputados no Parlamento Europeu de PS, PSD e CDS. Os mesmos partidos que lá no Parlamento Europeu preferiram alinhar com os respectivos grupos políticos, em vez de se alinharem com o interesse nacional, quando se votavam propostas que os deputados do PCP apresentaram para alargar os apoios à ferrovia, seja em infraestruturas, seja em material circulante. Os mesmos partidos, PS, PSD e CDS, que aprovaram com os seus votos o desvio de verbas da coesão que tanta falta fazem a países como Portugal para os dirigir para mecanismos como o chamado Interligar a Europa, que interessam sobretudo às grandes potências do centro que apostam nas ligações transnacionais, desguarnecendo as necessidades de mobilidade das populações aqui no país, a mobilidade local, a mobilidade regional e a mobilidade nacional. Percebem agora, camaradas e amigos, porque é que eles fazem tudo, mas tudo o que podem agora para mostrar, encenar grandes discordâncias e grandes divergências? É porque lá, na hora da verdade, estiveram sempre juntos. PS, PSD e CDS. Estiveram juntos na entrega às ordens de Bruxelas e a patacos das principais empresas públicas ao capital privado, maioritariamente estrangeiro, sendo algumas dessas empresas posteriormente desintegradas, desmanteladas e destruídas. Empresas que eram nossas, de todos nós, como, por exemplo, a Sorefam, essa empresa onde se produzia material circulante, onde se faziam comboios, as carruagens que hoje tanta falta fazem à ACP e que foi desmantelada pela multinacional que a abarbatou para alargar o mercado das suas concorrentes. Uma vergonha. Que foram. E quem é que a entregou? PS, PSD e CDS. Quem foram os que defenderam esta e outras empresas enquanto empresas públicas ao serviço do país e de todos nós? Foram o PCP, foi a CDU. Falamos da Sorefam, mas poderíamos falar da Covina, a única empresa que produzia vidro plano em Portugal e que desde 2010 foi encerrada, transformando as suas instalações em meros armazéns de vidro que é produzido noutros países, deixando também neste setor o país mais dependente das importações. Quem foram os responsáveis? Os mesmos de sempre. PS, PSD e CDS. É preciso lembrar quem eles são. É preciso lembrar que o poder que lhes for atribuído por via do voto poderá servir, irá servir amanhã para alimentar este mesmo tipo de opções. E, camaradas e amigos, todos nós conhecemos gente cujo coração bate à esquerda, gente comprometida, democratas, patriotas, gente comprometida com as causas da democracia, do progresso, da justiça social, que terão, algumas vezes, votado no PS. Alguns poderão ainda estar indecisos nestas eleições. É preciso lembrar a todos esses que no dia 26 está nas suas mãos decidir se o seu voto vai ser usado para levar a água ao moinho das políticas que destruíram a produção nacional. Se vai ser usado para levar a água ao moinho das decisões tomadas no Parlamento Europeu que atacaram direitos sociais, que atacaram os direitos dos trabalhadores, que prejudicaram as micro, pequenas e médias empresas, ou se esse voto, indo para a CDU, vai ser levado à água do moinho que defende a valorização da produção nacional, que defende que Portugal não é um país pobre, é um país que foi empobrecido, mas que tem recursos bastantes na agricultura, nas pescas, na floresta, na indústria, para dar um grande contributo para o desenvolvimento do nosso país. Se esse voto vai ser levado
a água do moinho que defende os interesses dos trabalhadores, que defende o progresso e não o retrocesso social. É preciso dizer a todos esses conhecidos, democratas, patriotas, está nas suas mãos decidir. Ou andar para trás ou avançar. E este é um tempo de avançar. Caros camaradas e caros amigos, sabem bem, mesmo aqueles que nem sempre estão de acordo connosco, sabem bem que não há força que, como a CDU, assuma com tamanha firmeza, com tamanho empenho e com tamanha competência a defesa dos interesses do nosso país, a defesa dos interesses do nosso povo. Estamos a poucos dias das eleições e este é o tempo de fazer crescer a CDU. O tempo de falarmos com colegas, com vizinhos, com amigos, com familiares, com conhecidos e até com desconhecidos. E dizer-lhes a todos que todos podem ganhar com estas eleições. Porque com mais votos e com mais deputados na CDU, ganham os trabalhadores e o povo, ganha a juventude que luta por um futuro com direitos, ganham os reformados e pensionistas, ganham os pequenos e médios empresários, ganham os agricultores e pescadores, ganha o ambiente e a coesão do território, ganha o país. Esta luta que travamos por um Portugal com futuro, soberano e desenvolvido, é parte de uma luta mais geral que travamos por uma outra Europa. Uma Europa dos trabalhadores e dos povos, da cooperação e da paz, e não esta União Europeia das multinacionais, dos grandes grupos económicos e financeiros e das grandes potências. Queremos uma Europa que defenda e valorize o trabalho e os trabalhadores, que garanta salários e rendimentos justos, ao contrário desta União Europeia que ataca sistematicamente os direitos de quem trabalha, que procura esmagar salários e rendimentos, que procura nivelar por baixo as condições de vida e de trabalho na Europa. Queremos uma Europa onde os Estados respeitem quem trabalhou e valorizem as suas pensões de reforma, defendendo a segurança social pública e não a utilização do apetecível bolo que constituem as contribuições de todos os trabalhadores, os descontos que os trabalhadores fazem para a segurança social, para os entregarem à especulação privada, impondo cortes nas pensões e nos apoios sociais e abrindo caminho para esse negócio dos fundos de pensões privados. Queremos a garantia de um ambiente sadio e equilibrado, onde o homem possa viver em comunhão com a natureza, contra esta União Europeia que mercantiliza e degrada a natureza e os seus recursos. Queremos uma Europa de paz, uma Europa de cooperação entre Estados iguais, que saiba acolher aqueles que são vítimas da guerra, da fome e da miséria, e rejeitamos esta União Europeia da guerra, da rapina, da exploração de riquezas dos povos. Caros camaradas e amigos, como já aqui dissemos, o que verdadeiramente está em causa com estas eleições é a opção entre fazer o país avançar ou andar para trás. E que ninguém se engane no essencial. Deixar a decisão para outros pode ser perigoso. Na segunda-feira já vai ser tarde para arrependimentos. Todos os votos na CDU contam para eleger deputados que defendam os interesses nacionais. O que está em causa não é ver quem ganha, não é ver quem fica em segundo, em terceiro, à frente deste ou daquele. O que está em causa é saber quantos deputados estarão comprometidos no Parlamento Europeu com as aspirações e as reivindicações do nosso povo. Todos os votos na CDU vão contar para a denúncia da teia de promiscuidades entre o poder político e o poder económico, para a denúncia dessa dança de cadeiras entre governos, conselhos de administração e estruturas da União Europeia.
o terreno em que germinam as sementes que fazem crescer os berardos, seja no país, seja na União Europeia, as sementes que alimentam os escândalos de corrupção e que afastam as pessoas da vida política. Desistir não é o caminho. Desistir, não votar ou votar PS, PSD e CDS é meio caminho andado para ficar tudo na mesma, para não sairmos da cepa torta. Este é o tempo não apenas de avisar toda a gente que os ataques que, neste dia, por estes dias, as televisões vão amplificando entre o PS, o PSD e o CDS, estes ataques são, como já vimos, apenas para eleitor ver. Sobre o investimento público, sobre os fundos comunitários, sobre o orçamento da União Europeia, sobre a reforma da política agrícola comum, lá no Parlamento Europeu estiveram sempre juntos, andam sempre de mãos dadas. E até vale a pena lembrar que nos debates que temos realizado, nem PS, nem PSD se comprometeram ainda a votar contra um orçamento que corte novamente recursos para Portugal, que diminua os fundos a que o nosso país tem direito. Fazem tanto barulho na campanha eleitoral, gritam tanto agora para defender os seus lugares, que depois perdem a voz para defender os interesses nacionais. Caros amigos, queridos camaradas, podemos dizer que vamos aqui da Marinha Grande com novas forças. O exemplo de luta e de coragem deste povo vai animar-nos, garanto-vos, até ao fim desta campanha, até ao último minuto desta campanha. Vamos levantar com confiança a bandeira dos direitos dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, dos pensionistas idosos, dos pescadores, dos agricultores, dos pequenos e médios empresários. Vamos levantar bem alto, com a força das nossas convicções, a bandeira da defesa dos interesses do nosso povo e da nossa pátria, a defesa da soberania nacional. Com a energia, com a vontade, com a determinação que nos caracteriza, que ninguém falte nos próximos dias à batalha do esclarecimento, que nenhum voto se perca na CDU no próximo domingo. Como temos dito, e para que ninguém se engane, no boletim de voto, o voto acertado é no último quadrado, é na foice e no martelo, com o girassol ao lado. O voto para o país avançar é o voto na CDU. Na CDU há que votar para o país avançar. Viva a CDU!